todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la. Comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 la. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Aqui. Como agradecer a
pelas bênçãos sem fim. Amém, irmãos. São responsáveis apenas, mas não são donos. Então, o que nós aprendemos na palavra de Deus em primeira mão é que Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim de Deus. O jardim pertence a Deus. Os animais pertencem a Deus. As plantas pertencem a Deus. Tudo é dele. E o homem foi colocado ali como amigo de Deus, como parceiro de Deus, para cuidar. Deus confiou ao homem o cuidado de todas as coisas. Disse, olha, pode dar nome para os animais, pode dar nome para as plantinhas, pode cuidar de tudo que você quiser fazer. Mas olha, é o seguinte, para deixar claro que as coisas não são do homem, Deus colocou lá uma árvore no meio do jardim e disse, olha, desta daí eu não quero que você coma. Desta árvore eu não quero que você lance mão dela. Então é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque em algumas tendências teológicas da teologia da prosperidade, nós ouvimos falar que nós somos os donos. É tudo nosso, que Deus deu para a gente, então que nós vamos determinar, nós vamos decretar, nós vamos chutar o pau da barraca, nós é que vamos fazer tudo. Não é nada disso. Nós somos apenas mordomos daquilo que não é nosso, tá bom? Onde nós vamos chegar nisso? Nós vamos conversar hoje a respeito de dinheiro, mais uma vez. Esse mês de agosto nós vamos falar um pouco a respeito de dinheiro. Então, primeiro eu quero passar um videozinho para vocês. E olha, pelo amor de Deus, presta atenção no videozinho, porque para você entender o espírito da coisa, tá? Para você entender o espírito da coisa. O videozinho que eu vou passar hoje para vocês é um do Marco Feliciano, falando a respeito de finanças, de grana, na hora do ofertório de uma determinada igreja onde ele estava, na hora do ofertório. Só isso, tá bom? Mas presta atenção em tudo que ele fala, da maneira como ele fala, tá bom? Observem tudo, tá? Porque para você entender algumas coisas, tá bom? Big John, DJ, pode botar. O Senhor começou a falar no meu coração que só existe uma maneira de ser próspero. A bênção da prosperidade, aprenda isso hoje, não vem lá de cima. Pergunte, vem da onde? Abra a mão direita que eu vou te mostrar. Se for homem, coloque no bolso. Se for mulher, coloque na bolsa. Vem daí. A prosperidade está no seu bolso. Quando você prova a Deus, você tem coragem de tirar daquilo que você tem, entrega no reino, você recebe. Nesta noite eu vou lhe dar uma chance de ser abençoado. Seus filhos que acreditarem na oração deste profeta neste momento e tiverem coragem de pegar dinheiro, cheque, cartão de crédito, os que tiverem coragem de pegar suas joias e ofertarem nesta noite, neste culto, então pegue a sua semente agora, por favor. Pegue a sua semente. Eu não acredito que você vai ficar roendo a unha de braço cruzado e mandando mensagem de SMS pelo seu telefone. Ah, pastor, mas eu não sei o que vão fazer com o meu dinheiro. Esse problema não é seu. Esse problema é da igreja. Se empregarem o dinheiro errado, o problema é deles. Você fez o que a Bíblia manda. Você entregou na casa do tesouro. O restante é com o restante. Está pegando oferta. E quem não tem aí, pede emprestado, porque sempre tem um que é mais generoso. Pastor, eu posso dar um cheque pré-datado? Pode. Pastor, eu posso ofertar em cartão de crédito? Tem máquinas de cartão aí? Tem? Onde é que estão as máquinas? Só para alguém saber. Está ali naquele cantinho, levanta a mão aí, moço. Os que estão sentados é porque não tem nada? Certeza? Então os que estão em pé, olhem alguém que está aí do seu lado, empreste o dinheiro para eles. Só para os seus irmãos não ficarem sentados, oferte 2 vezes. Isso. Oxalá, Senhor, que os empresários tenham entendido e possam ofertar como empresários. Porque 1.000, 5.000, 10.000 reais não é dinheiro para eles. Não paga as dívidas deles. Mas pode abrir a porta do milagre.
O Senhor começou. Deu para entender? Deu para entender? Por que eu estou colocando este vídeo? Deixa eu só arrumar aqui. Não é para... É só para você pensar. Tá. São técnicas para saquear as pessoas. Para saquear as pessoas. É chocante, não é? É chocante. Eu também acho muito chocante. Eu acho terrível isso. Você é ensinado na Bíblia uma coisa só. E aí você ouve coisas desse tipo. Você pode fazer 12 vezes, tem até máquina de cartão de crédito, 12 vezes. Se você não tem, pede emprestado para poder doar. Se você não ficou de pé lá na hora lá, que quem ficou de pé para dar o dinheiro, que ore por você, para constranger você mesmo, enfim. É isso. Isso acontece. Isso acontece nas igrejas. Isso acontece nas igrejas evangélicas. Isso acontece. Quero que vocês saibam disso, que isso aí foi dentro de um culto. Isso é verdade. Tá bom? Agora, não quero que você fique com raiva dele, não é nada disso. Só estou dizendo que é o seguinte, o que a gente pensa e prega e faz é completamente diferente disso. Completamente diferente disso. Porque a doutrina da Bíblia é uma só. A doutrina da Bíblia é uma só. Tem um ensinamento na Bíblia, uma forma só de fazer. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Como é que uma pessoa vai pegar dinheiro emprestado para dar dízimo na igreja? Como que uma pessoa vai pegar um cartão de crédito, se ela já está enrolada, ela vai dar uma oferta em 12 vezes, né, para a igreja. E aí ela não paga a parcela lá, ela se enrola cada vez mais, se enrosca cada vez mais na vida. Quer dizer, você pode dar cheque também pré-datado, 30, 60, 90 dias a sua generosa oferta. Não funciona desse jeito. Não funciona. A Bíblia fala de dinheiro de Gênesis ao Apocalipse. Jesus falou, boa parte do seu ministério, ele falou a respeito de dinheiro, ele conversou a respeito de dinheiro. E todas as vezes que Jesus falou de dinheiro, ele disse que quem deve comandar a nossa vida é o Senhor e não o dinheiro. Ele deixou claro de que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Na realidade, você se torna escravo de onde o seu coração está preso, isso é fato. E isso é verdade. Se você se empenhar na sua vida em ganhar dinheiro, você se torna escravo daquilo. E Paulo, escrevendo lá para Timóteo, diz, aqueles que tensionaram ficar ricos, eles acabaram se perdendo pelo meio do caminho. Por quê? Porque não há compatibilidade em simplesmente ter o dinheiro em primeiro lugar na vida e também colocar Deus em primeiro lugar na vida. Não há como, não é? Dois senhores não ocupam o mesmo trono. Dois senhores não ocupam o mesmo trono. Assim como já falamos aqui na lei muito clara, duas matérias não ocupam o mesmo lugar no espaço, não tem como. Então, dois senhores não ocupam o mesmo trono. O trono do seu coração tem que pertencer a um Senhor, apenas um Senhor, tá bom? As outras coisas serão encaixadas nos seus devidos lugares, dependendo da vontade daquele Senhor que está no trono, daquele que está no comando da sua vida. É desse jeito. Quando você coloca Jesus Cristo no centro da sua vida, quando você coloca Jesus Cristo no centro da sua vida, as demais coisas são acrescentadas. Ele diz isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, se as coisas não estão bem, não é porque você cometeu um pecado
ou porque você deixou de fazer algumas coisas. É porque naturalmente as coisas acontecem na vida das pessoas. Você imagina Abel, se Abel, fiel a Deus, o justo lá do início da Bíblia, lá do Gênesis, que foi ofertar ao Senhor de todo o seu coração, e Deus se agradou de Abel, e disse que o sacrifício de Abel foi o que agradou o coração dele. O irmão dele foi lá e matou Abel. Matou. Por inveja, por ciúme do seu irmão, ele foi lá e matou. Então, como é que nós vamos explicar isso dentro de uma teologia chamada teologia da prosperidade, de que você não pode ter problemas? E que o caminho para você não ter problemas é você dando dinheiro, fazendo voto na igreja, fazendo propósito com Deus na igreja, e usando a palavra semente, dizendo, olha, o seu dinheiro que você põe na igreja é uma semente que você está semeando, usando um texto lá de 2 Coríntios, fora do seu contexto todo, porque Paulo diz lá, aquele que semeia pouco vai colher pouco, que semeia muito vai colher muito, mas Paulo não está dizendo necessariamente, se você der 100, Deus vai te dar 1000, se você der 1000, Deus vai te dar 10.000, não é isso. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. E aí você fala, mas eu não tenho um carro novo na garagem, eu estou com dificuldade com a minha casa, eu estou com dificuldade no banco, como que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos? Porque você está focando do jeito errado. Você está focando do jeito errado. Você quer um exemplo muito claro? Morra hoje para você ver. Não faz isso, Mateus, pelo amor de Deus. Mas morra hoje para você ver. E fique, se puder, né? Não dá. E fique ao lado do seu caixão, observando tudo que vai acontecer no seu velório. E depois, quando o caixão estiver sendo levado para o cemitério, fica observando todas as coisas. E depois, volta alguns meses depois. Se você deixou grana no banco, volta para ver que bagunça que está a sua família por causa daquele dinheiro no banco. Mas você se foi. Agora, se você é um servo de Deus, se você morreu em Cristo Jesus, tudo bem. O dinheiro que ficou no banco, o carro que ficou na garagem, casa que você deixou, tá bom, deixa lá. Você não vai precisar disso, viu? Você não vai ter necessidade mais disto. Por isso que Deus diz na sua palavra que nós que estamos em Cristo já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Já aconteceu conosco. Só o fato de estarmos aqui, só o fato de estarmos vivos. A grande questão, meus irmãos, é que nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos enxergar além daquilo que está aqui, ó, diante dos nossos olhos. Nós não conseguimos enxergar as possibilidades. Nós não conseguimos enxergar o que Deus pretende fazer na nossa vida. Nós somos imediatistas. Nós queremos agora as coisas. Isso que nós acabamos de assistir, isso obviamente é fruto de coração materialista. Materialista. De pessoas que estão focadas em dinheiro. Somente em dinheiro. Nós estamos assistindo no nosso país um grande escândalo financeiro. Estamos assistindo no nosso país um grande escândalo financeiro. E um dos grandes protagonistas desse escândalo financeiro é de igreja evangélica. É de igreja evangélica. Mentiu na CPI, mentiu descaradamente, e agora descobriram as contas bancárias dele na Suíça. Depósitos feitos em nome de igrejas para lavar dinheiro. Depósitos feitos em nome de igrejas para lavar dinheiro.
E se ele vai preso por causa disso, os pastores deveriam ir presos também por permitir isso nas suas igrejas. Vão presos também. Irmãos, é muito sério quando a gente fala em dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro. Porque você trabalha, você recebe o seu salário, e você vai ter que viver com aquele salário, mas aí a Bíblia fala que você precisa ser fiel ao Senhor, com o fruto do seu trabalho. Por quê? Porque já começou desde o Gênesis lá, quando Deus colocou o homem no jardim. Ele não deu o jardim para o homem, o jardim não é do homem, o jardim é de Deus. Deus colocou o homem para cuidar daquilo que é de Deus. E aí, quando nós trabalhamos, quando nós ganhamos o nosso salário, Deus também propõe para a nossa vida que eu dê a Ele uma parte, que eu devolva uma parte em demonstração da minha obediência a Deus, da minha fidelidade a Deus e da minha confiança em Deus, de que Ele continua sendo o dono da minha vida, de que Ele continua sendo o Senhor da minha vida, Ele continua sendo o dono de todas as coisas. Eu não sou dono de mim mesmo, o dinheiro que eu recebo não é meu. Isso acontece com todo mundo. A grande diferença é a quem nós estamos servindo. Se nós estamos servindo ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro, estamos tensionando acumular riquezas e bens, se é esse o nosso maior objetivo de vida, então nós nos tornamos proprietários de algo que não é nosso. E isso é uma apropriação indébita. E isso não é certo. Isso não é correto, porque não é nosso, não é nosso. Aqueles 9,5 milhões de dólares que estão lá na Suíça, não é do Eduardo Cunha. Em tese, politicamente falando, é do povo brasileiro. Mas diz o Senhor que dele é toda a prata e todo o ouro. Pertence ao Senhor. E ele diz o seguinte: se você é fiel, pode ter certeza que não vai faltar absolutamente nada na sua vida. Não vai faltar. Mas também a Bíblia não condena você de ganhar dinheiro. Não condena. Imagina, você estuda, você trabalha, você planeja, você faz os seus negócios. A Bíblia não condena você de ganhar dinheiro, de forma alguma. Pode ganhar. Pode negociar, pode granjear à vontade e ganhar muito dinheiro. Mas entenda uma coisa, seja fiel no seu ganho. Seja fiel. Seja fiel naquilo que cair na sua mão. Não enrole. Não enrole. Não tente enganar a Deus. Não tem como. Você pode me enganar aos irmãos aqui, pode, tranquilamente, mas a Deus você não engana. Então, em Gênesis, no capítulo 4, por exemplo, não vai dar para ler todos os textos, né? Tem vários textos aqui, que eu vou só mencionar, e o que cada um deles representa. Em Gênesis, no capítulo 4, nós vemos a oferta como agradecimento por tudo que nós recebemos de Deus. E de entregar o melhor para Deus. Está lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 8, nós vemos uma oferta por agradecimento a Deus pela vida. Pela vida. Quando Noé sai da arca com a sua família. Em Gênesis no capítulo 14, nós vemos a prática do dízimo sendo entregue diante do altar. Antes, olha, isso é uma prática de fé, porque o dízimo foi incorporado à lei para o povo de Deus, e isto que Abraão fez aqui, foi antes da lei existir, antes da lei ser entregue para o povo.
Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Ele foi lá e depositou no altar o dízimo de tudo que ele tinha. Êxodo, no capítulo 35, apresenta o dízimo, a oferta, como atitude de corações generosos. Pessoas diante do Senhor com generosidade, com alegria para ofertar. Deuteronômio, no capítulo 12, mostra que a devolução do dízimo é no templo, para as coisas do tabernáculo, para as coisas da casa de Deus. Deuteronômio 26 mostra o dízimo para atender às necessidades da comunidade. Atender às necessidades da comunidade. E aí, Levíticos, a lei, fala que o dízimo pertence ao Senhor. Fica muito claro lá na lei, Levítico, o dízimo de todas as coisas pertence ao Senhor. Que todas as coisas? Do seu salário. Você tem lucro com outras coisas? Também, das outras coisas. Lucro de tudo que você tiver. Deuteronômio 26 fala do dízimo, é uma forma de louvor e gratidão a Deus. 1 Reis, capítulo 17, o dízimo é convicção na provisão de Deus para a sua vida. E quando você faz isto, você confia na provisão de Deus. Salmo 23 é uma declaração de fé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. E aí vem Salmo 127, Salmo 128. Tudo que sou, tudo é do Senhor. E é uma gratidão a Ele. Pelo pão, pelo trabalho, pela saúde, por tudo que Deus dá. 1 Crônicas 29, diz que o dízimo pertence ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, fala da gratidão a Deus e que eu não devo ser mesquinho nas coisas que eu vou ofertar. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 9, é que ele fala daqueles irmãos da Macedônia na sua extrema pobreza. Extrema pobreza. E fica muito claro isto, viu? Aqueles irmãos eram pobres? Não, eles não eram pobres. Eles eram mais do que pobres. Eles estavam numa situação de extrema pobreza. É isso que diz o texto. Porque quando você... É muito claro isso na língua portuguesa. Quando você quer definir uma coisa, fala, o cara é pobre. Mas quando você vê que ele está numa situação que não chegou a ser pobre, ele está abaixo da pobreza. E é assim que nós temos muitos brasileiros abaixo da linha da pobreza. É desse jeito. E aí fala o texto que eles eram extremamente pobres. Eles pediram para Paulo o privilégio de poder ofertar para ajudar os irmãos lá em Jerusalém que estavam passando por necessidade. A gratidão a Deus. E não tem mesquinharia. Tem um livro conhecido como um dos livros apócrifos, né? Eclesiásticos, né? Eu estava olhando na Bíblia de Jerusalém, tem lá os livros de Eclesiásticos, tem aqueles 7 livros a mais, e nesse livro de Eclesiásticos fala a respeito também do dízimo como um gesto de amor ao Senhor. Até anotei, porque esse você não tem muito acesso a ele, a não ser que você tenha uma Bíblia da versão aí da Bíblia de Jerusalém, você não tem muito acesso a ele, mas diz assim, abster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. O fugir da injustiça alcança o perdão dos pecados. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias, pois todos se fazem para obedecer aos preceitos divinos. A oblação do justo enriquece o altar. É um suave odor na presença do Senhor. O sacrifício do justo é aceito por Deus. O Senhor não se esquecerá dele. Dá glória a Deus de bom coração e nada suprimas das primícias, do produto, né, das tuas mãos. Um outro livro lá, naqueles 7 livros lá, Tobias. Já ouviu falar de Tobias? Tobias foi na época de Alexandre o Grande, naquele período,
em que Alexandre estava subjugando Israel, obviamente, ali a região toda, imprimindo a sua cultura, helenizando tudo. Então, muita gente se revoltava mesmo, não queria aceitar aquela opressão dos gregos, naquela época de Alexandre o Grande. Tobias era um deles. Tobias fala a respeito do dízimo também, como fidelidade. Ele diz assim, ó, dirigiam-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. E de 3 em 3 anos dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Tobias, você não vai encontrar aqui na sua Bíblia. Eu só estou falando historicamente os registros que você tem de pessoas assim. Que escreveram muitas coisas também, que não entraram no cânon das Escrituras. Só como referência. Ageu fala que tudo é para a manutenção da casa de Deus. Ageu pega no pé das pessoas e fala assim, vocês estão vivendo bem, não é? Vocês estão com as casas de vocês na boa, está tudo bonitinho, tudo arrumadinho na casa de vocês, e a minha casa está abandonada. E aí, então, o povo é conclamado a vir e a ofertar na casa de Deus. E Malaquias, texto muito interessante lá de Malaquias, no capítulo 3, principalmente ali quando fala do dízimo, trazer o dízimo, e aquilo ali fala do dízimo, é um sinal de obediência, e se você não faz isso, você está roubando a Deus. Por quê? Por que você está roubando a Deus? Porque a premissa de todas as coisas, a tese da doutrina da mordomia é de que nada é nosso. Nada é nosso, nada me pertence. É de Deus. E se você não devolve o que Ele mandou você devolver, você está roubando. E ali Deus, tão misericordioso, tão amoroso para conosco, Ele diz, faça isso. E olha, pode experimentar. Pode experimentar a abundância de Deus, porque Deus não falha. Deus não falha. Ele diz, faça prova de mim, pode fazer prova, porque Ele não vai deixar você na mão, tá bom? 1 Coríntios capítulo 13 fala que o dízimo sem amor não tem valor nenhum. 1 Timóteo capítulo 6 fala que o dízimo consciente vence o egoísmo, e é uma realidade. Só você estudar o texto, você vai falar, ele está falando de finanças, mas está falando também do coração do homem, coração obstinado do homem, que não pensa nisso. Então você vence o egoísmo. Atos, no capítulo 4, a gente vê gestos assim de partilha, né, entre os irmãos, né, o dízimo como um gesto de partilha. Atos capítulo 2 também, né, Atos capítulo 11 fala do amor a Deus e amor ao próximo em relação a isso. Lucas capítulo 12 fala de se apegar aos bens é sinal de insensatez. Sinal de insensatez. Lucas capítulo 19, que é aquele texto do Zaqueu, que fala que o dízimo é uma experiência maravilhosa na vida de quem realmente se converteu ao Senhor, de quem realmente tem o Senhor como dono de sua vida. E Mateus capítulo 6 fala da educação que nós recebemos. E o dízimo nos educa nos verdadeiros valores da vida. Por quê? Porque ali no capítulo 6 e capítulo 5, 6 e 7 do Sermão do Monte, Jesus fala a respeito de tudo. Ele fala da roupa, ele fala da comida, ele fala de tudo da sua vida, tudo. E ele encerra lá no capítulo 6, versículo 33, dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas. E quando eu me preocupo somente com roupa, não é, com carro novo, com coisas, eu estou invertendo os valores. E ele diz, olha, o dízimo nos educa para aquilo que realmente tem valor. Por isso que é primeiro, são as primícias da nossa vida. Mateus capítulo 6 fala desta confiança total em Deus para a nossa vida. Aí eu fico me perguntando, quando eu assisto a um vídeo como esse, que eu assisti agora,
se nós ensinássemos as pessoas a respeito disto, não precisaríamos saquear o bolso das pessoas com campanhas desse tipo. Não precisaríamos inventar moda nenhuma. Eu estava lá em São José dos Campos essa semana e lá tem um canal na região lá que tem um programa, não sei quantos já ouviram falar, do verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, o Davi Efraim. Não sei quantos já ouviram falar dele. O nome dele é o missionário Adelino, mas ele se denomina o verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Porque veio agora, Jesus achou esse cara aqui no Brasil, o verdadeiro apóstolo dele. Irmãos, estava assistindo o programa, um trecho do programa, o meu cunhado falou, assiste um pouquinho desse daí, não é? Gente, coisa assim absurda. Ele criou um monte lá para ele, chamando aquele monte de Efraim, e dizendo que ali as coisas acontecem. Ele sobe ao monte com as pessoas com um cajadão, aquele manto, e um monte de gente com manto também subindo. Olha, uma coisa assim espetacular, viu? De Hollywood mesmo, parece um negócio muito lindo. E gente, para pegar dinheiro das pessoas é uma máquina, com campanhas. Aí eu assisti um outro programa de um outro cidadão aí de São Paulo, que diz lá, assim, ó, ligue e peça o seu carnê Simão Sirineu. Quem foi Simão Sirineu? Oi? Aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Simão. Sirineu. Por que Sirineu? Por que a Bíblia diz que ele é o Sirineu? Hã? Porque ele era que nem meu pai, é negão, Sirineu, né? Ele era um cara negão, tá? E a Bíblia deixa claro isso. Agora, pegar isso daí, que tem uma lição importante para as pessoas ali naquele momento, principalmente para o judeu, aquilo tem um ensinamento para o judeu tremendo, não é? Que não é o caso da gente agora, mas e fala, peça o seu carnê, Simão Sirineu, para não deixar esse programa sair do ar. Gente, é brincadeira. Tem outra igreja aí que está passando lá no seu teletexto lá, aquele embaixo. Ligue agora e se inscreva para ser um dizimista fiel. Para todo mundo, quem quiser. Por quê? Porque as pessoas são gananciosas. E eles sabem disso. E estão apelando para a ganância das pessoas. E tem muita gente que liga, pega o seu carnê do Sirineu, pega o carnezinho para pagar lá as coisas, pega aquele boleto não sei do que, sabe por quê? Da mesma forma que um incrédulo vai na loteria e compra os bilhetinhos da loto lá. Da mesma forma, contando com a sorte. Contando que uma hora vai que, né? Vai que dá, né? Uma hora. É um jogo, é uma troca. E não é isso que nós vemos na Bíblia. O que nós aprendemos é o seguinte: você tem o seu lucro, ganhou, recebeu, tem o seu ganho, separe o seu dízimo de tudo que você ganhar. E entregue na casa de Deus. Pronto, você é membro da igreja? Faça isso. Você é membro da igreja? Entregue seu dízimo na igreja que você é membro. Tem gente que fala assim, eu não vou entregar o dízimo lá na igreja. O problema é seu. Você não está negociando comigo, não está negociando com o pastor Juliano, nem com homem nenhum. Você está negociando é com Deus. Está negociando com Deus. Tá? Você precisa ser fiel em tudo. Em tudo. E aí talvez a gente ache as explicações para algumas coisas que não andam muito bem na nossa vida. Talvez a gente ache algumas explicações. Mas o dízimo é isto. É obediência ao Senhor. Separe, entregue. Deixa o resto com Deus. Pode ter certeza. E Deus vai ensinar você a fazer algumas coisas. Deus vai ensinar você a fazer algumas coisas. Pode ser que
falte para você pagar uma conta, e aí você vai perceber que aquela conta que você fez não tinha necessidade nenhuma de ter feito. Foi aquele vestido, foi aquela bolsa Louis Vuitton, foi aquele anel de diamante que você comprou para ela, né, que não precisava, né? Aliás, ontem eu vi uma matéria, a mulher pediu para reservar uma bolsa para ela num shopping, acho que não sei se foi em Belo Horizonte, onde foi, ela pediu para reservar uma bolsa. Aí a moça segurou um tempo lá a bolsa, mas ela não foi buscar. Quando ela foi lá buscar, a moça já tinha vendido a bolsa. Ela jogou álcool na vendedora e ia tacar fogo na vendedora, porque vendeu a bolsa dos sonhos dela. Olha, é bolsa cara, meu, né? E a gente gasta, viu? A gente gasta. Você vê uma camisa, você achou linda, você vai lá e compra. Você vê um sapato, você achou lindo, vai lá e compra. Achou uma bijuteria, achou lindo, vai lá e compra. Viu um perfume lindo, vai lá e compra. Né? Vê a camisa do seu time, vai lá e compra. E aí Deus ensina você também que muitas coisas podiam ficar para depois. Muitas coisas podiam ficar para depois. Mas a gente aprende que precisamos demonstrar isso para Deus, que quem manda na nossa vida é Ele. É Ele quem manda na nossa vida. Amém?